Nós vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e faremos a leitura dos versículos 17 a 26. Nesse texto que leremos, finalmente veremos Paulo em Jerusalém. Depois de um tempo longo de preparação, é claro que Jerusalém não será a sua estadia final, é claro que ele ainda terá um longo ministério pela frente, pela graça de Deus, ele chegará, com certeza. Digo isso porque as Escrituras nos mostram até Roma, e alguns chegam a dizer que ele chegou à Espanha, isso não está nas Escrituras, mas analisando alguns fatos, alguns historiadores, estudiosos, chegam a dizer que ele tenha chegado a esse outro destino. Mas aqui nós vemos o início do clímax de um momento muito esperado, um momento bastante planejado pelo apóstolo Paulo. Eu faço a leitura, peço a você que, não obstante aos ruídos, não obstante às emoções do dia, que você procure prestar atenção e concentrar os seus sentimentos, os seus afetos, os seus pensamentos na leitura e na explicação da palavra do Senhor. Atos 21, a partir do versículo 17, o texto diz: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os. Purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Amém.
Irmãos, aqui a leitura das Escrituras Sagradas, revelação de Deus, através da qual Deus fala conosco. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Conta-se que o discípulo de um velho mestre, sabendo que ele vivia seus momentos finais, foi até ele e lhe perguntou: mestre, existe ainda algum ensinamento? Há ainda alguma lição que o Senhor gostaria de compartilhar comigo? E diante da pergunta do discípulo, o mestre disse o seguinte: eu vou abrir a minha boca e quero que você olhe bem para dentro dela. Ele então abriu a boca e o discípulo, sem entender muito o que é que estava acontecendo, olhou para dentro da boca do seu mestre. E quando ele já havia olhado o suficiente, o mestre disse a ele: a minha língua está lá? O discípulo disse: sim, está lá, perfeita. E o mestre perguntou mais uma vez: e os meus dentes permanecem perfeitos? O discípulo respondeu: bem, os dentes não permanecem perfeitos. E ele então compartilhou com o discípulo a lição. A língua permanece perfeita porque é mole e flexível. Os dentes se deterioraram porque são duros e inflexíveis. Não tenho mais nada a lhe ensinar. Em nossa última pregação, vimos que o apóstolo Paulo era um homem de convicções. Tais convicções o levaram a Jerusalém, independentemente das lutas que ele sabia, enfrentaria lá. Temos visto que o apóstolo Paulo amava profundamente o Senhor e sua igreja. Ele não podia voltar atrás. Havia algo para ele, da parte de Deus, reservado na cidade de Jerusalém. Ele disse aos presbíteros, no encontro em Mileto, aos presbíteros da cidade de Éfeso: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E ele prosseguia conforme suas convicções. Ele tinha um presente para os cristãos judeus das igrejas pobres da Judéia. Ele havia se preparado por alguns anos para levar a eles esse presente, uma oferta em dinheiro que havia sido recolhida nas igrejas da Macedônia e da Acaia. Paulo, apóstolo, havia preparado aquelas igrejas por ele plantadas, havia enviado os seus companheiros de equipe adiante dele para precedê-lo na viagem final que ele faria por essas igrejas, para recolher os donativos. E agora ele estava com os donativos, com a sua equipe, e estava na cidade de Jerusalém. Logo em sua chegada, conforme lemos aqui no nosso texto, aprendemos com Paulo algumas lições. Eu quero ressaltar duas. Aprendemos com Paulo, o apóstolo, que servos de Deus buscam conciliação, acordo, em primeiro lugar,
através de ações marcadas pelo amor. Servos de Deus buscam conciliação, acordo, através de ações marcadas pelo amor. O versículo de número 17, se você puder olhar para a sua Bíblia mais uma vez, nos mostra Paulo finalmente em Jerusalém, e sendo recebido pelos irmãos com alegria. Em Jerusalém, recebido pelos irmãos com alegria. Cabe-nos fazer de início aqui, tendo em vista a mensagem deste versículo, duas perguntas. Primeira pergunta, por que com alegria? Segunda pergunta, por quais irmãos? A gente precisa definir isso aqui. Por que é que ele foi recebido com alegria? E ele foi recebido com alegria por quais irmãos? Resposta à primeira pergunta. Ele foi recebido com alegria, tendo em vista o motivo de sua viagem. Eu quero que você mantenha o texto marcado aqui no capítulo 21, mas volte comigo para o capítulo de número 19. Na minha Bíblia é apenas uma página. No capítulo de número 19, nos versículos 21 e 22, nós lemos: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Ele estava na Ásia, na cidade de Éfeso, próximo destino, Macedônia. Ele passaria pelas igrejas de Filipos, Tessalônica, Bereia, talvez outras mais que já existiam neste momento. O fato é que ele enviou aqueles que lhe serviam, membros de sua equipe, para que lhe precedessem, preparando as igrejas para o propósito da sua visita. Quero que você também, mantendo o texto de Atos 21 aberto, vá comigo agora para o próximo livro, o livro de Romanos. Romanos, capítulo 15. É importante nós revermos aqui este contexto histórico para entendermos bem o que é que está acontecendo e respondermos a essas perguntas que foram levantadas. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo de número 25, o texto diz: mas agora estou de partida para Jerusalém. Esse texto foi escrito quando Paulo já havia deixado a Ásia, passado pela Macedônia e estava na Acaia, possivelmente em Corinto. Ele escreve Romanos e ele diz: eu estou de partida para Jerusalém, a serviço de quê, irmãos? Preste atenção nisso, a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, nesses dois textos, o texto de Atos 19 e o texto de Romanos 15, nós podemos responder que o apóstolo foi recebido com alegria por causa do motivo da viagem.
E o motivo era levar os donativos, como eu já adiantei, e agora aqui, consubstanciado pelas Escrituras, mostro mais uma vez para os irmãos. Ele estava partindo para Jerusalém, o que efetivamente fez, com donativos para os cristãos judeus pobres das igrejas da Judéia. E quando ele chegou lá, ele foi recebido com alegria. Daqui a pouco voltaremos a este ponto. Segundo ponto, segunda pergunta: por quais irmãos ele foi recebido? Ele foi recebido por cristãos judeus pobres, possivelmente reunidos pelos diáconos da igreja, a fim de receberem os recursos levados por Paulo, como vimos, provenientes das igrejas da Macedônia e da Acaia. Ora, é lógico então o motivo da alegria. E como nós sabemos, sempre houve, e infelizmente, sempre haverá concentração de renda. Os pobres são sempre maioria. Havia uma grande multidão ali, uma grande multidão de cristãos judeus pobres, recebendo o apóstolo Paulo, talvez organizados pelos diáconos, possivelmente agora, muito mais do que os 7 primeiros de Atos 6, um número muito maior, porque a igreja cresceu exponencialmente. Agora havia dezenas e dezenas de milhares de cristãos entre os judeus, mas naquele primeiro dia, na chegada, Paulo foi recebido com alegria por esta natureza, ou por este grupo de pessoas. O que é que estava por trás do presente? Irmãos, isso aqui é muito importante para a gente entender o espírito do texto, para a gente entender o que estava no coração desse homem, o apóstolo Paulo, um homem que tinha um coração de pai, um coração pastoral. O que é que estava por trás do presente? Paulo sonhava com a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo trabalhava por isso, almejava ver isso, cristãos gentios e cristãos judeus vivendo como um só povo em Cristo Jesus. Isso pulsava nas veias de Paulo, isso fazia o seu coração bater. Ele queria ver efetivamente o muro da inimizade caindo, e os dois grupos se tornando um grupo em Cristo Jesus, cristãos judeus e cristãos gentios. Isso estava por trás do presente. Paulo procurava superar a barreira da separação entre esses grupos de cristãos. Quem sabe sonhava Paulo, ansiava Paulo, quem sabe chorava Paulo diante de Deus em suas orações, através dessa atitude, socorrendo esses cristãos pobres, por meio de igrejas irmãs gentílicas, de longe, mas que se importaram com eles, a ponto de ofertarem a eles. Quem sabe, através dessa ação de amor, quem sabe, os líderes radicais entre os cristãos judeus hão de se sensibilizar. Quem sabe? Versículo 17 nos fala sobre uma recepção com alegria por um número grande de pessoas. Mas vamos prosseguir o texto. Quando nós vemos na sequência, a partir do versículo 18, nós perceberemos um encontro mais formal do que o encontro do versículo 17,
e com gente mais graúda. Agora, não era mais um encontro com uma multidão de pobres. Agora, era um encontro formal com gente de liderança. Paulo aproveitou a oportunidade para compartilhar sobre suas viagens, com detalhes. Se você observar o versículo 18, você verá isso. No dia seguinte, no dia posterior ao dia da chegada, ao dia do primeiro encontro, Paulo foi conosco, escreve Lucas. Lucas estava presente também. O gentio Lucas, possivelmente de Antioquia da Síria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Ora, agora houve, de certa forma, uma reunião conciliar. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e Maria, que se converteram por ocasião da ressurreição e se tornara líder da igreja, juntamente com os presbíteros. Alguns comentaristas chegam a dizer, na casa das centenas, um número grande de presbíteros, não sabemos quantos, mas um número razoável de presbíteros. Paulo, Lucas e outros da equipe, reunidos com Tiago e os presbíteros, e ali, versículo 19, Paulo saúda e conta para eles, minuciosamente, de forma detalhada, pormenorizada. Paulo fez questão de ser muito criterioso, de ser muito transparente, de ser muito claro no que tinha a compartilhar. Paulo conta para eles. Irmãos, isso aqui me encanta quando Paulo, depois de ter vivido tudo quanto havia vivido por tantos anos, em tantas viagens, onde tanta coisa havia acontecido, Paulo conta para os presbíteros de Jerusalém tudo aquilo que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Eu fico pensando em Paulo começando a falar, e quem sabe até abaixando a sua cabeça em sinal de modéstia, em sinal de reverência diante do Deus a quem ele servia e que de fato era o sujeito do que tinha acontecido. E Paulo dizendo: olha, gente, eu quero compartilhar para vocês o que aconteceu. Não fomos nós os agentes, não fomos nós os sujeitos. Deus fez, por nosso intermédio. Deus fez. Deus chegou a ressuscitar mortos, a curar paralíticos, a converter gente rica, gente pobre, gente inculta, gente instruída. Nós passamos por tantas lutas. Eu cheguei a ser dado por morto, depois de um apedrejamento. Fomos presos, açoitados, mas o conforto de Deus foi transbordante. Deus operou com prodígios, com milagres. Deus agiu, Deus fez, Deus atuou, Deus realizou. Nós fomos apenas instrumentos, ferramentas nas mãos dEle. A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, mas muita coisa aconteceu. A humildade de Paulo sendo ressaltada aqui, Deus sendo exaltado, através da narrativa do apóstolo, tudo o que aconteceu, feito por Deus, entre os gentios. Irmãos, isso aqui não é novo. Paulo já havia agido desta mesma forma em outros momentos.
Após a sua primeira viagem missionária, quando ele estava na Antioquia, ele fez questão de dizer que o que havia acontecido havia sido Deus quem havia feito. No concílio de Jerusalém, há tanto tempo atrás, em Atos 15, ele narra as coisas que haviam acontecido até aquele momento, era Deus quem havia feito. E agora, mais uma vez, tudo havia sido feito por Deus. Logo, na chegada de Paulo em Jerusalém, nós aprendemos com Paulo que servos de Deus buscam conciliação, buscam acordo através de ações de amor. Paulo não precisava dar satisfações, não precisava. Ele não precisava estar ali, não. Aquilo que ele havia feito era algo tão grande, é claro, ele deixa claro, Deus fez por meio dele, mas o que ele havia presenciado era algo tão grande, mas ele sabia que ele precisava passar em Jerusalém, havia uma conciliação a ser buscada, um acordo a ser tentado, ele queria fazer paz entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. A sua ida a Jerusalém foi motivada por amor. Eu quero prosseguir agora na segunda parte do texto, a parte final do texto. Nós aprendemos também, logo na chegada de Paulo a Jerusalém, que servos de Deus buscam conciliação, buscam acordo, além de o fazerem através de ações de amor. Servos de Deus buscam conciliação, buscam acordo, através de reações marcadas por flexibilidade. Servos de Deus buscam acordo, conciliação, através de reações marcadas por flexibilidade. Vamos observar a continuação do texto. Ao que parece, os presbíteros de Jerusalém, entorpecidos por uma visão apaixonada, não manifestaram muito entusiasmo com a narrativa de Paulo. Vejam só, o versículo 5, como que a transição é muito rápida, do que Paulo fala para a recepção deles e para uma resposta deles. No versículo 20 nós lemos o seguinte: ouvindo-o, Lucas narra, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram. Foi essa a recepção, ou foi essa a reação deles diante do que Paulo havia falado? Eles ouviram, deram glórias a Deus e disseram. Irmãos, eu penso que foi mais ou menos assim. Paulo falou com amor, falou com envolvimento, falou com paixão, falou com lágrimas até. E aqueles homens ouviram, aqueles presbíteros ali, dezenas, quem sabe centenas, como eu disse, e disseram: ah, tá bom, Paulo, glória a Deus por isso aqui, agora vamos para o que interessa. Irmãos, no meu ponto de vista, sou levado a ter esta visão. Eles ouviram o que Paulo falou com o coração rasgado. E logo em seguida, eles disseram: olha, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Olha, Paulo, você viu, você já teve uma noção ontem, você já teve um deslumbre, um relance, um vislumbre, melhor dizendo, um relance ontem, do que é que a gente tem aqui de cristãos judeus convertidos.
e todos eles são zelosos da lei. Paulo ouviu isso dos presbíteros, possivelmente ali, através da boca do representante deles, de Tiago, líder da igreja. Quando nós vamos para o versículo de número 21, a resposta a Paulo prossegue, e olha o que eles dizem para Paulo: e foram informados os cristãos judeus, aqui da Judéia, eles foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Versículo de número 21. Aqui eles apresentam então esta visão, este quadro para Paulo. Dezenas de milhares de cristãos judeus, e eles foram informados que você, Paulo, por onde você passa, e você disse que Deus fez muitas coisas por ser o intermédio entre os gentios, só que nós somos informados também que por onde você passa, você fala para os cristãos judeus que eles devem abandonar a lei de Moisés, que eles não devem circuncidar os seus filhos, que eles devem deixar de lado toda a tradição judaica. Irmãos, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre essa questão aqui. Nós temos acompanhado Paulo em suas viagens, nós temos lido da estratégia de Paulo nas igrejas, quando ele chegava nas igrejas, ou quando ele chegava nas cidades. Primeira coisa que ele fazia era procurar por uma sinagoga, não era? Era isso que ele fazia. Ele procurava por uma sinagoga. E chegando naquela sinagoga, ele procurava mostrar, por meio das escrituras do Antigo Testamento, os profetas, os salmos, a Torá. Ele procurava mostrar que Jesus é o Cristo. E os judeus até que se interessavam nisso. Os judeus paravam e começavam a olhar: não, faz sentido aquilo que você fala. De certa forma faz sentido. Irmão, só que o Espírito Santo estava agindo. E começava a acontecer nessas cidades, nas sinagogas onde Paulo passava, algo que jamais havia acontecido entre os judeus nesses lugares. Na próxima reunião, na sinagoga, não era apenas a presença de judeus que havia um número crescente de uma multidão gentia, que ia para as sinagogas, e os judeus ficavam espantados com aquilo, encantados com aquilo, e Paulo pregando ali a palavra, mostrando pela lei, pelos profetas, pelos salmos, que Cristo, que Jesus é o Cristo de Deus, que Jesus é o Messias, e gentios se convertendo, e judeus então querendo instruir os gentios a guardarem a lei, e Paulo então dizendo: olha, vocês não precisam, vocês cristãos entre os gentios não precisam guardar a lei, porque a salvação não vem por meio da observância da lei, a salvação não vem por meio da circuncisão, a salvação veio por meio de Jesus. E quando Paulo dizia isso para os cristãos gentios que estavam recém-convertidos, os cristãos judeus, também recém-convertidos, começavam a perseguir Paulo. Ele saía das sinagogas e ia para lugares públicos, ia para outros lugares pregar a palavra. E quando ele ia, os judeus o perseguiam. Os judeus iam atrás dele e o expulsavam de lá. Os judeus que já tinham influência na cidade, através da influência que tinham,
faziam com que as autoridades se levantassem contra Paulo. Irmãos, então vamos observar aqui o que é que os cristãos judeus lá em Jerusalém haviam ouvido, haviam sido informados a respeito de Paulo, que ele ensinava todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés. Era isso que estava acontecendo? Não era isso. Paulo não estava ensinando os cristãos entre os judeus a se apostatarem de Moisés. Não. Paulo estava ensinando os gentios que eles não precisavam, para chegar a Cristo, passar por Moisés. Só que aqueles judeus eram apaixonados pela lei, eram apaixonados por Moisés, eram apaixonados pelos profetas. A mente deles estava fechada. A mente deles, como que no coletivo, estava totalmente avessa a novidades. E eles não entendiam de fato o que é que Paulo tinha dito, estava dizendo. E eles perseguiam Paulo. Eles estavam errados na interpretação, estavam. Só que para eles, o que eles estavam entendendo era isso, que Paulo estava contra eles. Mas Paulo não estava. Irmãos, entendam o que eu quero passar para os irmãos. Paixão cega. Mente fechada cega. Aqueles judeus estavam perseguindo Paulo, e eles chegariam, quem sabe dezenas, parte desses judeus cristãos, quem sabe depois de alguns anos ou dezenas de anos, entenderiam o evangelho que fora pregado por Paulo naquele tempo. Eles entenderiam, os judeus cristãos, mas naquele momento eles não estavam preparados ainda para isso. Veja só, o texto prossegue no versículo de número 22, que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada, os radicais vão saber da tua chegada, aqueles que são perigosos vão saber da sua chegada aqui, Paulo, e o negócio não vai ficar bom, não vai ficar bom. O que é que a gente vai fazer? E ali então, naquele momento, veio uma ideia: faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Aqui, irmãos, acontece um plano, e esse plano vai ser exposto, uma ideia, e a gente vai ver a flexibilidade de Paulo. Paulo mostra que servos de Deus buscam conciliação através de reações marcadas por flexibilidade. Nós vamos ver a flexibilidade do apóstolo Paulo. 4 homens tomaram voto voluntariamente, aceitaram o voto. Toma-os, os presbíteros falaram para Paulo, no versículo 24, toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Gente, tem muita coisa envolvida aqui. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Eu fico pensando em Paulo ali, diante daqueles presbíteros, diante de Tiago, e com esta sugestão, e com esta proposta. E aí? E agora, Paulo? O que fazer? Irmãos, não há muita
certeza a respeito, ou não há muitos detalhes a respeito da situação dos 4 homens citados, por isso eu não quero entrar aqui em conjecturas maiores, quero apenas dizer que possivelmente eles haviam feito um voto de nazireado, e dentro deste voto, eles precisariam passar por um tempo, por uma cerimônia de 7 dias. Dentro do voto deles, eles precisariam passar por essa cerimônia. Eu creio que é o suficiente para não entrarmos aqui em muitas suposições. Isso está claro pelo texto. A sugestão, então, era que Paulo os acompanhasse no voto e Paulo pagasse a despesa deles, como sinal de que estava apoiando. E que Paulo fizesse também o voto de consagração ali, raspando a cabeça. Então, se passaria a ideia de que o que havia sido dito de Paulo não era exatamente assim, mas que Paulo guardava a lei. Ora, quanto aos gentios, eles disseram, é outro caso. Olha o versículo 25. Quanto aos gentios que creram, é um outro caso. Já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Aqui eles fazem uma menção ao concílio de Jerusalém, lá de Atos 15. E Paulo transmitiu isso, transmitiu as decisões do concílio de Jerusalém por onde ele passava. E aqui os judeus, então, de Jerusalém dizem isso. Olha, os gentios é diferente, mas quanto a essa questão, age dessa forma, Paulo. Irmãos, Paulo tinha um entendimento da revelação de Deus muito à frente, anos-luz à frente do entendimento que aqueles judeus cristãos tinham. Eles ainda entenderiam o evangelho que havia sido revelado a Paulo e que Paulo pregava entre os gentios. Por ora, Paulo resolveu ceder. Paulo resolveu ceder. Paulo foi flexível. Pergunta: foi certo? Foi errado? Foi sincero? Foi hipócrita? A gente precisa entender a motivação de Paulo para a gente chegar à resposta. A cessão de Paulo tinha a ver com motivos justos. Paulo temia morrer, gente? Se temesse morrer, ele teria ido para Jerusalém? Paulo não estava com medo de morrer. Ele não cedeu por medo de morrer. Paulo não cedeu porque ele receberia vantagem. Cedendo, não receberia vantagem nenhuma. Talvez precisaria de muita explicação depois para que pessoas entendessem por que é que ele havia feito aquilo. Paulo não agiu contrário àquilo que ele pregava. Vamos ver isso aqui. Por que é que Paulo cedeu? Paulo cedeu porque para ele o viver era Cristo. E ele sabia que o Senhor Jesus Cristo, quando estava se preparando para morrer, havia orado pela unidade da igreja. E havia dito ao Pai: Pai, a minha vontade é que eles sejam um, assim como nós o somos. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que me enviaste. Paulo cedeu porque ele amava a igreja, a ponto de ceder naquilo que não era essencial. Paulo
não foi hipócrita. Paulo não foi covarde. A sua cessão tinha a ver com motivos justos. Embora tenha cedido, ele não foi contra os princípios que tinha e contra as doutrinas que pregava. Vamos olhar o que é que Paulo havia escrito um pouquinho antes disso. Um pouco antes disso, veja o que Paulo escreveu. Quando ele estava na Ásia e escreveu à igreja na Acaia, em Corinto. O que é que Paulo escreveu? Ele já se preparando para ir para Jerusalém. Quando nós lemos as Escrituras, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 9, veja o que nós lemos acerca do que Paulo tinha escrito e enviado à igreja em Corinto, pouco tempo antes do que estava acontecendo aqui. Versículo 19, o texto diz: sendo livre de todos, fiz-me o quê, irmãos? A fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como? A fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Paulo havia dito isso antes, ele já havia cedido em outros momentos, e Paulo era judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, de origem farisaica, criado aos pés de Gamaliel. Paulo ainda trazia uma herança judaica. Em Atos 18, ele havia tomado voto por conta própria, voto de nazireado, e ele queria chegar em Jerusalém, na festa de Pentecostes, para queimar o seu cabelo no fogo do altar, como nós já vimos aqui. Mas ele havia entendido que nada disso bastava, era suficiente, ou contribuía, melhor dizendo, para a salvação de quem quer que fosse. Ele amava o judaísmo, amava o seu povo judeu, mas ele amava mais a Cristo. Como nós vimos em Gálatas, quando ele disse: ora, a circuncisão que vale é a circuncisão do coração. E judeu de verdade é o judeu de espírito. Paulo cedeu porque amava Cristo e sua igreja. Depois de sair da Ásia, ele foi para Macedônia e desceu a Acaia. Da Acaia ele iria para Jerusalém, mas por causa de uma cilada, ele teve que voltar à Macedônia. Mas da Acaia, ele escreveu sua carta aos romanos. E enviou sua carta aos romanos. E veja o que ele diz na carta aos romanos, antes de acontecer o que nós estamos vendo aqui em Atos 21. Em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 1, o apóstolo diz: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Vá para o versículo de número 13. No versículo de número 13, o apóstolo diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Isso aqui foi antes de ele chegar a Jerusalém. Irmãos, e quando Paulo chegou a Jerusalém, ele não quis colocar tropeço para aqueles judeus, cristãos, radicais. Ele não quis colocar tropeço. Ele aceitou.
ele tomou o voto com aqueles 4. Ele foi ao templo, ele raspou a cabeça, ele pagou a despesa necessária por ele e pelos 4. Paulo foi flexível. Que homem admirável! Que homem admirável! E aí? E aí? Qual foi o resultado dessa ação de Paulo na história daqueles cristãos judeus? Qual foi o resultado? Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre isso, se Deus permitir. Embora não tenhamos muitas respostas. O texto vai nos mostrar que os judeus do judaísmo, não, os cristãos judeus, é bom a gente fazer essa distinção, havia os cristãos judeus e havia os cristãos do judaísmo. Tá bom, gente? Havia cristãos convertidos e havia os cristãos judeus, os convertidos do judaísmo, mas havia os judeus não convertidos. A gente vai perceber que os judeus não convertidos se levantaram. Bom, mas por hora eu quero parar por aqui. Eu quero finalizar, irmãos, essa nossa palavra, ressaltando que servos de Deus devem ser marcados por busca de conciliação, de acordo, através de ações marcadas pelo amor. Servos de Deus devem ser marcados por busca de conciliação, acordo, através de ações marcadas pelo amor. Irmãos, ao sair de casa, as últimas informações que eu tinha é que dentro da apuração dos votos para presidente da nossa nação, a gente podia observar claramente que o Brasil estava dividido, né? Observando ali naquele momento, a gente podia e pode observar que o Brasil está dividido pelo meio. O Brasil está dividido entre duas posições políticas e posições que têm dividido igrejas também. Existem igrejas, pastores, líderes, que por causa da posição política têm despedido da igreja pessoas que pensam diferente. Eu penso que nesses momentos, irmãos, que nós estamos vivendo, é hora de, como servos de Deus, a semelhança do apóstolo Paulo, sermos reconhecidos por busca de conciliação, de acordo, através de reações marcadas pelo amor, através de ações marcadas pelo amor. O amor de Cristo fez Paulo colocar a vida em risco, fez Paulo amar aqueles que o perseguiam. O amor por Cristo fez Paulo dar a cara à tapa. O amor por Cristo fez Paulo presentear aqueles que não queriam a presença dele. Paulo foi lá. Ele fez questão de demonstrar amor. Irmãos, como igreja de Cristo Jesus, cabe a nós, neste tempo que nós estamos vivendo, manifestarmos amor como marca dos servos do Senhor. Tem pessoas lá fora que, mais do que pessoas com posição política diferente da nossa, são pessoas perdidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
amadas pelo Salvador que se entregou pelos eleitos de Deus, entre os judeus e entre os gentios, entre aqueles que esposam uma posição, aqueles que esposam outra. Nós precisamos ter ações marcadas pelo amor. Nós não devemos nos dividir por algo que não seja o Evangelho. Se necessário for pelo Evangelho, nós devemos nos levantar, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas pelo Evangelho, nós devemos amar os perdidos, pregar o Cristo que se deu para nos fazer um com Ele, quer judeu, quer gentio. Como servos de Deus, devemos ser marcados por busca de conciliação, por busca de acordo, através de reações marcadas por flexibilidade. Eu sei que nós, de um jeito ou de outro, vamos precisar de flexibilidade. De um jeito ou de outro, seja uma ou outra circunstância, vamos precisar de flexibilidade. Ser pessoas que não respondam com rispidez, com rigidez, com grosseria, com falta de educação, ser pessoas que não mandem outros para o inferno, ser pessoas flexíveis, pessoas que parem, que ouçam, que orem, que busquem de Deus sabedoria para que a palavra seja temperada com sal, agradável aos que ouvem, capaz de promover edificação. Precisamos agir assim. Nas nossas orações particulares, podemos chorar diante de Deus. Mas nós não vamos ganhar o mundo atacando os pecadores. Nós vamos ganhar o mundo amando como Cristo amou, pregando a palavra de Deus, reagindo com flexibilidade, sem jamais abrir mão dos valores bíblicos, sem jamais abrir mão dos nossos princípios, mas entendendo que a forma de atuação pode fazer muita diferença. A forma de agirmos com as pessoas pode aproximá-las ou afastá-las do Evangelho que nos alcançou e que devemos pregar. A seara continua grande, os ceifeiros continuam poucos. Nós devemos rogar ao Senhor da seara que nos mande como trabalhadores para a sua seara. Seara eterna, que é maior do que momentos políticos pelos quais nós podemos passar como cidadãos do Brasil. Eu peço aos irmãos que fechem os olhos. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Deus sabe dos nossos desafios como igreja. E Deus quer nos usar para a glória dEle. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado porque o Senhor, por meio do seu Espírito, inspirou
alguns dos momentos de vida deste homem do Senhor. O Senhor escolheu esses momentos de modo que eles fossem registrados nas páginas das Escrituras e ficassem para nós como ensino. Senhor, vivemos num tempo difícil, num tempo onde o nosso país está literalmente dividido, meio a meio. Senhor, que como igreja, Pai, como igreja do Senhor, saibamos cumprir a nossa missão neste momento. Que como igreja do Senhor, saibamos pregar o Evangelho neste momento, usando as armas que nós temos, Pai. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, poderosas no Senhor para destruir fortalezas, anulando sofismas. Nós vamos continuar, ó Deus, seja qual for a situação, pregando sua palavra, defendendo os princípios, ó Deus, nela ensinados, e nós vamos continuar manifestando o amor que o Senhor Jesus Cristo amou. Nós vamos continuar manifestando a flexibilidade. Queremos, Pai, continuar manifestando a flexibilidade de uma mente que não é dominada por paixões, mas é dominada pelo Evangelho. A paixão cega, o Evangelho faz ver. A paixão entorpece, o Evangelho traz lucidez. Ajuda-nos, ó Deus, a pagar o preço em oração, a buscar o Senhor, a santificar nossa vida e a ver o poder do Senhor operando em nossa fraqueza. E quando vermos as coisas acontecendo, Deus, que com alegria possamos contar, foi isso que Deus fez. Eu fui instrumento, mas foi isso que Deus fez. Deus, e temos muito a ver, e queremos ver muito. A obra do Senhor sendo feita, o poder do Senhor sendo manifestado, a igreja do Senhor invadindo, a igreja do Senhor prosseguindo, as portas do inferno caindo, e o seu nome sendo glorificado. Aqui ainda não é o céu, jamais será. A sua palavra diz que estreita é a porta, apertado o caminho, mas nós queremos continuar com alegria até chegarmos lá, Pai, e estarmos com o Senhor para sempre. Ouve a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome do Salvador, que nas vésperas da sua morte orou para que fôssemos um, assim como a Trindade é uma. Em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pelo nosso país, espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.